Era uma vez, em uma pequena cidade no interior, havia um antigo canavial que ficava nos arredores, conhecido por sua vastidão e densidade. Diziam que aquele lugar guardava segredos sombrios, e que algo maligno habitava entre as altas plantas de cana-de-açúcar. No entanto, as lendas e os boatos não impediram que a pequena Lúcia, uma garotinha de apenas 8 anos, se aventurasse pelos caminhos tortuosos do canavial. Intrigada pela história da menina no canavial, como era chamada a lenda local, Lúcia decidiu desafiar o medo e explorar aquele lugar proibido. Em uma tarde de verão, enquanto os raios de sol ecoavam entre as folhas verdes e as sombras se estendiam pelo chão, Lúcia decidiu entrar no canavial. Seu coração batia forte, mas a curiosidade infantil era mais forte. Conforme adentrava cada vez mais naquele labirinto verde, a sensação de que estava sendo observada a perseguia. Os galhos secos rangiam sob seus pés descalços, as folhas sussurravam segredos desconhecidos, e o vento sibilava como se tentasse alertá-la sobre o perigo iminente. Mas Lúcia não se deixava abater, pois estava determinada a descobrir a verdade por trás da misteriosa menina no canavial. À medida que o sol se punha no horizonte, Lúcia se viu perdida em meio à vegetação alta e densa. As sombras se tornaram mais densas, as vozes sussurrantes mais nítidas, e o ar mais pesado. De repente, um arrepio percorreu sua espinha quando ouviu um choro distante, um lamento melancólico que parecia ecoar por entre as plantas. Assustada, Lúcia começou a correr, tentando desesperadamente encontrar uma saída daquele labirinto verde. Mas quanto mais corria, mais as plantas pareciam fechar-se ao seu redor, como se quisessem impedi-la de escapar. O choro se tornou mais intenso, mais agudo, até que Lúcia finalmente avistou uma figura pálida e esquálida entre as canas. Era a menina no canavial. Seus olhos vazios fitaram Lúcia com uma intensidade gélida, sua pele era branca como a neve, e seu vestido rasgado tremulava ao vento. A menina estendeu a mão esquelética em direção a Lúcia, implorando por ajuda em um lamento angustiante, que cortava o silêncio da noite. Lúcia, tomada pelo pânico, tentou recuar, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. A menina no canavial se aproximava lentamente, seu lamento se transformando em um grito estridente, que ecoava por toda a extensão do canavial. Aterrorizada, Lúcia fechou os olhos, esperando pelo pior. Quando abriu os olhos novamente, a menina no canavial havia desaparecido. Em um piscar de olhos, o choro cessou, as sombras se dissiparam, e o ar voltou a ser leve. Lúcia se viu sozinha no meio do canavial, com o coração ainda martelando no peito, e a sensação de que algo terrível a tinha cercado. Com passos trêmulos, a pequena garotinha conseguiu encontrar a saída do canavial, e correu de volta para a segurança de sua casa. Ninguém acreditou na história de Lúcia, afinal, muitos diziam que a menina no canavial era apenas uma lenda inventada para assustar os mais bobos. No entanto, Lúcia sabia a verdade. Ela tinha visto com seus próprios olhos a figura pálida e o lamento arrepiante da menina no canavial. Desde aquela noite, Lúcia nunca mais se aventurou pelos arredores do canavial. O medo daquela experiência terrível permaneceu vivamente em sua memória, lembrando-a de que nem todas as lendas são apenas histórias para assustar crianças. E assim, a menina no canavial continuou a assombrar os sonhos e pesadelos da pequena cidade, sua presença sinistra ecoando entre as canas, esperando por corações curiosos o bastante para se aventurarem em seus domínios sombrios. A lenda da menina no canavial persistia, alimentando o medo e a curiosidade daqueles que ouviam falar sobre a pequena garota pálida que vagava entre as plantas altas, em busca de algo desconhecido e sinistro. Numa pequena cidade onde os ventos sibilavam entre os canaviais, a lenda da menina no canavial era contada de geração em geração. Dizia-se que um antigo crime havia manchado a terra, onde agora o canavial crescia alto e denso, escondendo os segredos do passado. Os moradores locais evitavam passar perto do canavial à noite, quando a escuridão o transformava em um labirinto de sombras. Mas um jovem corajoso chamado Miguel decidiu desafiar o medo e investigar a verdade por trás da lenda da menina no canavial. Certo dia, sob o luar pálido, Miguel adentrou os limites do canavial, guiado pelo murmúrio do vento e pelas histórias que ecoavam em sua mente. À medida que avançava entre as fileiras de cana, a sensação de ser observado o envolvia, como se olhos invisíveis o seguissem em seu caminho.
E então, entre as sombras, avistou uma figura pálida e etérea, uma menina de vestes antigas, com olhos que pareciam refletir a luz da lua. Seu olhar era vazio, mas cheio de uma tristeza profunda que tocou o coração de Miguel. A menina no canavial permanecia imóvel, como se esperasse por algo há muito tempo esquecido. Miguel se aproximou com cautela, sua curiosidade superando o medo que ainda o prendia. Com uma voz trêmula, ele perguntou à menina quem ela era e por que vagava entre os canaviais. A menina ergueu lentamente o olhar e sussurrou uma história de injustiça e dor. Ela contou como havia sido tirada de sua família ainda jovem e lançada à morte nas entranhas do canavial séculos atrás, um sacrifício macabro para apaziguar as forças sombrias que assombravam a região. A voz da menina ecoava tristeza e desespero, mas também uma determinação implacável em buscar justiça por sua alma atormentada. Ela implorou a Miguel para ajudá-la a encontrar a redenção, a quebrar as correntes que a prendiam à terra e permitir que sua alma encontrasse finalmente paz. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas também uma compaixão profunda pela menina cuja vida havia sido roubada tão brutalmente. Ele prometeu ajudá-la, mesmo sem saber como cumprir sua promessa diante de mistérios tão antigos e sombrios. Juntos, Miguel e a menina no canavial embarcaram em uma jornada perigosa para desvendar os segredos do passado e enfrentar as forças malignas que ainda assombravam a terra. Enfrentaram desafios terríveis, lutaram contra criaturas sombrias e lidaram com sua própria coragem e fé na luz que poderia dissipar as trevas. Ao longo do caminho, Miguel descobriu verdades perturbadoras sobre a história de sua cidade e o papel que sua própria família havia desempenhado na tragédia que marcara a menina no canavial. Confrontado com escolhas difíceis e sacrifícios dolorosos, ele se viu obrigado a questionar sua própria noção de justiça e redenção. No auge da batalha final, entre as fileiras de cana que sussurravam segredos antigos, a menina no canavial se viu diante da oportunidade de finalmente encontrar a paz que tanto buscava. Com lágrimas nos olhos e o coração tomado pela emoção, ela se despediu de Miguel, agradecendo-lhe por ter sido sua luz na escuridão que a consumia. E assim, a menina no canavial desvaneceu lentamente, sua forma delicada se misturando com as sombras que a cercavam. Miguel ficou ali, sozinho entre as plantas altas e o vento que carregava um suspiro de alívio e esperança. A lenda da menina no canavial perduraria, mas agora com um novo capítulo de redenção e perdão, uma história de coragem e compaixão que ecoava nos corações daqueles que ousassem adentrar os limites do desconhecido em busca da verdade. E Miguel, o jovem corajoso que desafiara o medo para dar voz à menina esquecida, carregaria consigo a lembrança daquela noite de transformação e luz, em meio às sombras do passado. Na literatura e no cinema, a imagem da menina no canavial evoca mistério, solidão e por vezes até terror. Geralmente associada a narrativas de suspense ou terror, a menina no canavial é retratada como uma figura enigmática, muitas vezes vista de longe, entre as sombras das plantas altas e densas. Sua presença sugere algo sinistro ou sobrenatural, aumentando a tensão e o suspense da história. A ambientação em um canavial contribui para criar uma atmosfera densa e opressiva, com seus longos corredores estreitos e a sensação de estar cercado por algo desconhecido e ameaçador. O som do vento soprando entre as folhas de cana e a sensação de estar perdido em um labirinto verde acrescentam camadas de tensão à narrativa. A menina no canavial muitas vezes é retratada como uma figura pálida e desvanecida, com vestes antigas e um olhar vazio ou penetrante. Sua presença é inexplicável e perturbadora, deixando os personagens e os leitores, espectadores com uma sensação de inquietação e intranquilidade. A história por trás da menina no canavial pode variar dependendo do contexto em que é contada. Em algumas versões, ela é vista como um espírito vingativo em busca de justiça por alguma injustiça cometida contra ela em vida. Em outras, ela é simplesmente um fantasma solitário preso entre os limites do mundo dos vivos e dos mortos. Independentemente da versão, a menina no canavial continua a intrigar e assombrar a imaginação daqueles que se deparam com sua figura misteriosa, em meio à vegetação alta e sinuosa. Ela representa o desconhecido, o inexplicável e o sobrenatural, desafiando as noções de realidade e razão,
e incentivando a reflexão sobre temas mais profundos, como a morte, o luto e a redenção.